E aí, pessoal, bem-vindos, tudo bem? Como vai? Boa tarde, boa noite, bom dia aí, se você não estiver vendo ao vivo, como é que vai? Meu nome é Luiz Felipe e a gente está de volta aqui, finalmente, as nossas lives do canal do Brana. Voltamos aí para a gente falar um pouquinho sobre embarcações, né? Não sei se vocês estavam sentindo falta dessas lives, mas eu estava, com certeza. E é sempre bom a gente estar aqui ao vivo, né? É legal a gente poder falar. Bom, hoje a gente veio aqui por quê? Eu fiquei muito animado de ver muitos comentários nos nossos últimos vídeos, muita gente falando sobre barcos diferentes, e a gente também aqui no Brana começou a receber muitas perguntas sobre projetos recentemente. Curiosamente, não sei se é um fenômeno recente, mas a gente tem recebido bastante perguntas sobre projetos, sobre a embarcação que a pessoa quer ter na vida, né? E a gente começou a se perguntar o que motivava, né, essas pessoas a terem essas predileções assim pelos barcos. E bom, eu tenho as minhas vontades, os meus gostos, né, o Cássio tem o dele, né, a nossa equipe aqui tem o nosso, enfim, cada um tem o seu gosto, né? E gosto a gente não discute, mas é legal a gente trazer algumas coisas para a gente pensar um pouquinho aqui. E eu acho que para quem está pensando o projeto, isso é muito legal, né? Eu acho que você pensar o porquê que você está querendo alguma coisa é muito relevante. Para você atender melhor alguém, atender melhor ao seu desejo e não se frustrar. Então é muito legal quando a gente consegue ajustar essas velas e caminhar na direção certa. Nem sempre isso é possível, mas a gente tenta, né? Então a gente vai falar um pouquinho, a ideia hoje é passar uma horinha aqui com vocês para a gente bater um papo, só eu falando, por enquanto. Logo em breve a gente traz alguns convidados aí nas próximas lives, então vamos experimentar novamente esse modelo que eu acho que é tão legal e a gente abre para perguntas aí no fim. E né, todo mundo se diverte, todo mundo bate um papo, acho que todo mundo que está aqui gosta de ouvir um pouquinho sobre esse assunto, e logo em breve, quem sabe, né, a gente tem mais conteúdo focado aí no que vocês perguntaram, alguma coisa que a gente fala aqui que não dá tempo de também expandir, né, por tempo também, para não ficar uma coisa muito longa. Então, o que eu vou fazer? Eu preparei aqui uma apresentação bem rapidinha, tá, sobre o que a gente vai falar hoje. E eu vou botar aqui com vocês, vamos dividir, vamos começar esse dia, essa hora, na verdade, né, de bate-papo sobre os tipos de barcos e como que você se enquadra neles, né? Vamos lá? Vamos ver aqui, então. Olha lá. Então, qual que é o seu barco, né? Essa é uma pergunta muito capciosa, né? Qual que é o seu barco? Descubra, né? Vamos descobrir. Muita gente, como eu disse, né? Muita gente tem um pensamento, assim, sobre o que é o seu barco ideal, aí a pessoa começa a pensar, eu gosto, poxa, de cruzeirar, quero viajar o mundo, né? Então eu preciso de um 45 pés. Aí quer fazer uns 45 pés com as próprias mãos, né? Eu acho que aí você perde um pouco o rumo, né? Você perde um pouco o rumo porque você não sabe se você quer, de fato, construir ou se você quer navegar, né? Então isso é uma pergunta muito, muito doida. O que você quer fazer afinal? Eu acho que um pouco da que a gente quer responder está aqui nessa pergunta, qual que é o seu barco? Então, muito bem, vamos tentar responder essa pergunta de uma forma sutil, tá? Bom, a gente nunca sabe, porque as perguntas realmente não só são difíceis, como também as respostas não são tão fáceis assim, né? Então, olha aí, quem que não gosta de todos esses barcos? Poxa, pode ser que você realmente esteja focado ali no seu 45 pés e, poxa, eu acho que com isso você não precisa nem estar aqui, né, discutindo essa questão. Mas muita gente realmente se apaixona, como eu, né, por todos os tipos de barcos, e aí você às vezes está mais inclinado a remar num dia, né, num lugar calmo, né, cheio de gente, fazendo uma festa, depois desembarca, faz um churrascão, volta, né, claro, fora da pandemia, né? Tem gente que está mais inclinado ali, de repente no outro dia qualquer, a velejar um barco super rápido, com todas as velas possíveis, e fazer uma regata e, poxa, de repente convidar os amigos e fazer uma tripulação fera, né, para acabar uma regata e vencer, ganhar medalha, e levantar uma taça e tal. Enfim, quem não sei se quem curtiu aí, o pessoal que gosta, né, de America's Cup teve agora, então você olha para aquilo, fica com sangue nos olhos, né, vontade de competir também. Tem um outro desejo aí por trás, né, que é
de você velejar um barco rápido, né? Por outro lado, tem dias que você quer sair com a sua família, quer velejar com um barco maior, né? Que você possa, de repente, pegar, trazer seu filho para bordo e ensinar ele a remar com você, né? Esse mesmo barco, então um barco que possa ser velejado, possa ser remado, e aí? E agora, né? Quais são as opções? Um barco velejada seca, um barco velejada molhada? São tantas as opções que a gente realmente fica sem saber. Eu cobri aqui, num curto espaço de tempo, um número assim, quase, né? Muito grande de opções, né? Convenhamos. E ainda assim, isso mesmo pode ser uma pessoa, pode ser você, né? Pode ser eu, pode ser muita gente. Muita gente pensa assim como nós. Então, eu acho que é importante a gente pelo menos tentar entender assim, o que eu estou mais inclinado hoje, né? O que eu posso me dedicar a perseguir nos próximos meses, anos, né? O que eu perseguiria na minha vida com um afinco, assim, né? Puxa, olha, eu quero fazer isso e, pô, vou me aperfeiçoar nisso, vou ficar bom nisso, vou aprender isso de verdade. Né? Isso vale para muitos outros casos da sua vida, né? Provavelmente você pode estar aí interessado em construir e ser um construtor, você pode estar interessado em projetar e ser um ótimo projetista, né? E você pode estar interessado em ser um excelente velejador, ou simplesmente um hobbyista, você quer, poxa, passear com a família, quer ter o seu barco, que barco seria esse? Né? Então, para você dedicar esse tempo, né, e tempo é dinheiro, eu acho que nada melhor do que a gente bater esse papo aqui e vamos responder essas perguntas, né? Tentar responder as perguntas que possam surgir sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. O que isso não é, tá? O que o papo de hoje não vai fazer com você? Bom, ele não vai te ajudar a comprar um barco. Definitivamente, a gente não sabe no momento, nesse cenário atual de fala aqui ao vivo e tal, não vai saber te ajudar a comprar um barco melhor para você. Algo que vá te atender, como que você avalia, eventualmente, pô, vou comprar um barco, beleza, mas como que eu avalio um barco? Como é que eu sei o valor de mercado? Se você precisa dessa ajuda, o lugar aqui não é esse, tá? Não é esse. Vai ser talvez um outro momento, a gente pode marcar um outro dia para conversar também, não vai ser isso. Velejar. Bom, a gente tem um curso, né, sobre vela oceânica com o nosso amigo Juca, né, lá da Cusco Baldoso. Então aqui também não é o momento de você aprender a velejar um barco, tá? Ou remar, ou navegar, ou motorar. Navegar de uma forma geral, né? Não é esse o espaço aqui, a gente não reservou agora para te ajudar a navegar melhor um determinado tipo de barco. A gente está aqui para falar dos diferentes tipos e o que eles mais se adequam na sua realidade, tá? Então, quer dizer, tudo isso que eu falei, se você está aqui por isso, vai tirando seu cavalinho da chuva, não é por isso que não é aqui que a gente vai te ajudar, tá? Mas a gente quer sim te ajudar em muitos outros aspectos. Quero dizer, se você tem intenção de comprar um barco e você ainda não sabe qual, por exemplo, então provavelmente você vai poder saber melhor, né, qual é esse tipo de barco, que tipo quais que são as características que você deve pesquisar aí, né, dentre os que existem no mercado. Então, quer dizer, não tem nada de mercado dentro dessa nossa fala, mas existe muito sobre os tipos de barco que a gente vai falar. Então, se você estava procurando uma lancha e de repente você descobre hoje aqui que o seu negócio é um veleiro, para você velejar com a sua família, então a gente já, né, te ajudou a comprar o seu barco. Se por outro lado você acha que você vai velejar e na verdade você, queria um pouquinho mais de rapidez, quer um barco a motor, bom, aí também a gente te ajudou. Né? Então a gente tá realmente aberto aqui nessa live hoje a falar de vários tipos de barco, não necessariamente especificamente focado em te ajudar a comprar ou avaliar algum barco usado, um barco novo, quais estaleiros fazem melhor tipo de barco. É importante a gente falar isso também, porque quando a gente fala de algum tipo específico de barco, a gente costuma dar muito exemplo, né? E quando a gente dá esses exemplos, a gente traz estaleiros, né, traz nomes, né, eu vou citar uma série de pessoas, projetistas, enfim, pessoas que você pode ou não conhecer, mas que de repente você vai daqui a pouco buscar o nome na internet aí, né? Então isso é bem legal, é isso que a gente quer incentivar você a começar a buscar isso com mais afinco,
mas a gente não vai te orientar a comprar de ninguém, tá? Então eu não vou vender o barco de ninguém aqui, nem nosso barco a gente vai vender aqui. Não vou fazer propaganda nenhuma, por favor, não me entenda mal, que a nossa ideia não é fazer propaganda, é simplesmente pontuar alguns barcos que a gente acha que são interessantes, né, ou não, né, do lado contrário, e te ajudar, né, enfim, a entender o porquê não, né, de certa característica técnica do barco. Então a gente vai falar em termos técnicos aqui. Portanto, não vou te ajudar a comprar especificamente um ou outro barco, ou nem vou fazer uma propaganda de alguém ou de alguém outro. Tá? Então, é só para a gente ter isso na mente, para a gente seguir e pensar os tipos de barco, como eles devem ser tecnicamente. Tá? Então, o que isso vai te ajudar a fazer? Bom, primeiro vou te ajudar a escolher um tipo de barco, né? Eu vou te ajudar a pensar se você está mais inclinado a comprar um barco a remo, comprar um barco a vela, ou um barco a motor. Né? E dentre essas opções, a gente precisa entender alguns aspectos do projeto que são muito caros a cada um deles. Né? Porque se você for remar um barco, esse barco vai ser muito diferente do barco que você vai velejar. E eu quero mostrar um pouquinho isso para você. Né? Por que um barco para você remar é tão diferente? Né? E quais são essas características que o tornam tão diferente assim? É impossível você ter um barco que você reme e veleje ao mesmo tempo? É claro que não, mas é importante que você saiba quais são essas diferenças para você poder assumir os compromissos que você tem. Né? O que significa isso? Bom, se você vai comprar um barco porque você adora remar, mas ele tem uma vela, beleza, então eventualmente você pode velejar esse barco, mas ele vai ser melhor para remar. Né? Então, quais são essas características, né? Que tipo de coisa ele tem que o barco, a vela não tem, por exemplo. Né? E o contrário, que tipo de coisa que o barco a vela tem e que o barco a remo não tem. E características em comum também. Às vezes você também acha uma característica num barco a remo que se assemelha muito a um barco a vela. Né? Apesar das diferenças, eles são, às vezes, muito similares e muitas vezes, inclusive, é até difícil de separar, mesmo que a diferença exista. Então, por exemplo, né, outro aspecto que a gente pode citar, acontece muito, olha o Juca aí, nosso querido amigo, né, no seu Rio 20, não sei se mais dele, mas enfim. Esse barco, né, muito diferente do barco da esquerda, que o Juca está velejando, que está de óculos escuros aí, é muito diferente do barco da direita. Você sabe que são diferentes. Né? Mas o que eu quero discutir aqui com você é por que são diferentes. Né? Por que o barco a cruzeiro é tão diferente do barco para regata? Né? E se você queria cruzeirar, por que você não deve procurar essas características no barco de regata ou vice-versa? Né? Quer dizer, quero correr regata, mas eu comprei um Rio 20. Vamos ter alguns problemas aí, né? Quer dizer, você não vai poder correr regata? Não, você vai, mas talvez você não ganhe. Né? Então é interessante a gente olhar por esse ponto de vista. Nada é impossível, mas elas têm suas limitações. Eu acho que o importante de a gente ter em mente agora se você vai comprar ou vai olhar um barco, as características, né? Ou você está desejando ter um barco, você deve procurar essa característica no lugar certo. Então, qual é o barco certo para você? A cruzeiro ou a regata? Tá? Vamos lá. Outra coisa. Né? Vamos começar, aliás, pelo barco mais básico, digamos, não é o mais básico porque o barco aqui da esquerda não é tão básico assim, tá? Mas enfim, eu diria que o remo deve ser a navegação mais primitiva, né? Não sei se eu posso dizer isso com muita certeza não, mas talvez seja a navegação mais primitiva que a gente tem em conhecimento. E por incrível que pareça, por mais primitiva que ela seja, ela tem características mil, né? E é uma navegação que pode se tornar bastante sofisticada. E tem características na embarcação que a destacam de qualquer outra coisa. Por exemplo, você consegue pensar esse barco aí da esquerda, né? Que é da Olos, inclusive, né? Nosso amigo Lorenzo. Você consegue imaginar esse barco aí com uma vela, com um mastro? É possível, tá? Não é impossível fazer isso. É preciso fazer muitas adaptações. A gente vai pontuar um pouquinho. Mas, em geral, esse barco tem uma característica para o remo. Né? Assim como o da direita também, que é uma canoa. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar esses dois barcos aqui. Né? A gente está olhando para duas imagens. Na esquerda, a gente está vendo o Open Sea, que é um barco aí desenhado pela Olos. Então, como eu falei, é uma empresa nacional que projeta e produz barcos até hoje. Né, tá, se eu não estou enganado, lá no sul hoje, e eles são referência aí, quem não conhece,
A Olos vai conhecer, vai lembrar dos dinghies, né? A embarcação dinghy, que é construção deles, né? Licenciada para eles. E eles desenharam esse esquife a remo, né? Que na verdade é um esquife porque ele é uma embarcação muito fina, muito afilada. Então vocês vão observar que ela tem um comprimento muitíssimo maior do que a boca e o pontal. O que são a boca e o pontal? A largura e a altura, né? A altura em relação à linha de base até o convés dessa embarcação. Então ela é muito comprida. A gente chama essa variação de razão de aspecto, que é exatamente o quanto que essa embarcação é mais comprida do que larga, tá? Isso já é uma medida que a gente tem que olhar quando a gente olhar para uma embarcação a remo. Em geral, as embarcações a remo, elas são mais compridas do que largas. Inclusive, essas duas são assim. É porque essa foto aqui está um pouquinho, né, fora de esquadro. Mas, em geral, essa embarcação é assim. Tá? Ela é bem mais comprida do que larga. Isso tem um motivo. O remo, ele precisa ter um mínimo de superfície molhada, né, para você poder se deslocar com o mínimo de força possível, porque afinal de contas quem está fazendo a força nesse caso é você. Então, se você é uma pessoa que gosta de malhar pesado, né, beleza, não tem problema nenhum, você vai remar uma embarcação pesadona, uma boca larga, sem problema. Não, brincadeira. Você vai remar, qualquer embarcação rema, mas a embarcação com uma boca maior, ela é uma embarcação menos propícia ao remo. E tem outro motivo, o fato dela ser assim esguia, né, faz com que ela tenha uma direção primordial de desenvolvimento de velocidade, né? Então, ela dificilmente vai derivar, né? Ela dificilmente, sendo muito mais comprida do que larga, ela vai derivar para um outro lado, né? Ela vai derivar mesmo é a palavra, né? Então, ela é muito mais feita para seguir reto do que fazer curvas, né? Inclusive, se você tem ou teve ou conhece um barco a remo para apoio, né, de barcos maiores, ele normalmente é um pouco mais largo, porque você quer fazer mais curvas, mesmo que ela seja a remo. Então ela não vai desempenhar uma grande velocidade. E um fato muito curioso é que se você está falando de um esquife a remo para competição, que é o caso da embarcação que parece mais com o esquife da Olos, ela vai ser mais fina do que uma embarcação para lazer, que é o caso dessa canoa aqui. Inclusive é desenhada pelo Cássio, que é nosso sócio aqui, né? Então, é uma embarcação mais rápida, né? A embarcação da Olos. E outra característica muito legal que a gente pode falar sobre ela. Ela é uma embarcação completamente aberta. Aqui, ó, tá vendo essa área aqui? Né? Ela tem quase que um convés, né? E não é à toa, não. Se você tá vendo esse convés branco, é diferenciado dessa parte amarela aqui, né? Que é uma borda. Isso existe porque ela é uma embarcação que é um esquife de remo até para mar, né? Ou seja, para você navegar onde tem um pouco de onda, um pouco de ondulação. É claro, ela não vai pegar um mar pesado, né? Mas é uma embarcação mais direcionada para embarcar água e sair, né? Então ela tem um convés que a gente chama de convés lavável, né? Um convés que é aí aberto, estanque, a embarcação é toda estanque, ou seja, a água que entrar aí vai sair, não vai entrar, ela tem entre o convés e o casco, ela tem uma espessura, né, digamos assim, um vazio, né, uma reserva de flutuabilidade, e não entra água ali dentro, não deve entrar, pelo menos. Então ela tem uma flutuabilidade bem positiva, e ao passo que se entrar uma água ali dentro, você não vai afogar, né? Vocês devem lembrar aí dos caiaques, né, aqueles caiaques de rio, né, que a pessoa fica fechada até a cintura, né, para não entrar água. Então, esse caiaque é de rio, né, não é um caiaque de mar. Esse aqui é quase que um caiaque, só que para o mar, tá certo? E já a canoa aqui do Cássio, né, ela é uma canoa naturalmente feita em madeira, né, ela tem um fundo, né, ela é muito mais feita aí em U, né, do que em qualquer outra. O formato dela já não é mais tão esguio assim, já tem uma boca, né, uma razão de aspecto, então, menor, né? E ela faz com que também você tenha uma profundidade de canoa maior. Isso te dá um pouco mais de conforto, né? Você vai navegar aí no rio, né? Nesse rio bonito aí que tem, em que ela tá na praia, e você vai conseguir remar com prazer, com tranquilidade, sem embarcar muita água, seco mesmo, né? A ideia dela é essa. E aí você consegue navegar até com duas pessoas, né? Vai você, a namorada, você, a esposa, você, o namorado, né? Enfim, duas pessoas, um colega. Ela é desenhada para ir com duas pessoas. É diferente do esquife da Olos, né? Então,
veja quanta diferença tem. Você vai remar com alguém? Provavelmente você não vai querer um esquife como o da Olos, né? Que é para uma pessoa só, em princípio, né? Talvez eles tenham aí uma opção até para 2 pessoas, mas não é o caso desse aí. Então, veja quantas diferenças a gente está falando. Se você tem um parceiro para velejar, não vai procurar um barco como um esquife para uma pessoa só, certo? Então, são mais ou menos essas as diferenças. Então, o que a gente pode relacionar aqui, então? A razão de aspecto, né? É um fator muito relevante e a gente vai olhar para isso já já, né? A razão de aspecto, ela tem que ser mais alta para um barco a remo, tá? Então, quer dizer, ele tem que ser muito mais comprido do que largo, tá? Isso é um ponto. Outro ponto, né? O remo, fator importantíssimo, né? Embarcação que tem remos, né? Ele tem que ter ergonomia, né? Ou seja, você para remar, uma embarcação a remo, na verdade, ela é mais confortável para o remo do que uma embarcação que é a vela e não tem tanta posição assim para você remar. Você vai remar de pé, você vai remar do jeito que dá, não é tanto assim essa onda, né? Então, se você é um remador, você tem que procurar uma embarcação que tenha essa ergonomia do remo, né? Senão, você vai ficar com dor nas costas, vai ficar com dor nos braços, vai ficar com dor nas pernas, você vai ficar com dor em tudo quanto é lugar, né? Então, fundamental você procurar por ergonomia de remo. E muitas vezes, essa embarcação a remo, ela é uma embarcação que você precisa testar antes para depois definir a posição em que o remo vai acontecer. Isso a gente fala muito para os nossos alunos em projeto, né? Quando eles falam, quero fazer uma embarcação a remo e tal, muito mais fácil, mais tranquilo, beleza. Mas o remo, você só vai definir por último, porque quando você vai ter o seu barco flutuando, você vai sentar ali e você vai ver qual que é a posição ideal para você remar. Existem opções ali mais analíticas, né, para você fazer, mas em geral a gente deixa essa ergonomia aqui por último. Só por isso, por esse fato da gente ter isso como uma prioridade quase que assim mais alta nesse aspecto, tá certo? Então essas são as embarcações a remo, perfeito? E os esquifes? Olha aí, vamos supor então que você seja um velejador ou esteja começando a velejar, mas aí você não tem aquela aptidão para fazer uma regata, né? Isso também é um potencial aí de perfil que você pode ter, né? E caso você tenha esse perfil, você pode estar interessado numa embarcação como esse esquife, né? Esse esquife aí que é o Eco Bay Door Skiff. É um barquinho que até a gente tem kit lá na nossa lojinha, mas é um barco muito legal para velejar uma pessoa ou duas, uma pessoa grande, uma menor ali, né? Um adulto e uma criança, para você curtir mesmo, né? Uma velejada tranquila, sem estresse. Por que a gente está dizendo isso? Primeiro, bom, ponto 1, isso é uma embarcação de fundo chato, né? Uma embarcação simples de construir. Então talvez até seja uma embarcação para quem, além de querer velejar, tem outra aspiração, que é aquela de você querer construir a sua própria embarcação. Então muita gente chega naquela frisson, naquela coisa de, pô, quero fazer um barco para minha família, para eu velejar o mundo, mas nunca fez um barco na vida, né? Isso é muito comum. E eu entendo a ansiedade, né? Você está ali com seus 30, 40 anos e, né, tem uma família e você não tem um barco ainda, né? Você quer fazer o seu barco para você sair quanto antes. Mas a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Você construir um barco é uma tarefa bastante difícil. Um barco como esse aí que vocês estão vendo, a foto foi feito. Os 2 barcos, inclusive, foram feitos por clientes nossos, compraram esse kitzinho e conseguiram velejar depois de, vamos dizer aí, cerca de 1 ano de trabalho cada um, né? Então, pra você ter uma ideia, né? É uma embarcação que, por mais simples que seja, é uma embarcação que leva aí uma média de 1 ano para ser feita. É porque é muito difícil de fazer um barco? Não. É porque você tem que ter cuidado, porque você tem que atentar para os detalhes. Essa embarcação, por exemplo, né, ela tem detalhes em madeira maciça, você aprende a fazer o trabalho com a madeira, né, você aprende a curvar a madeira, você aprende a fixar a madeira, a trabalhar com epóxi, né, a aparelhar um mastro, né, você faz a sua própria retranca, o seu próprio leme, a sua própria bolina, olha quanta coisa você tem, né, e tudo isso você vê num barquinho pequeno como esse. Então a gente julga que esse barco, antes de ser uma plataforma para você velejar, é uma plataforma para você aprender a construir. Então você constrói o barco que você vai velejar. Isso muita gente preza mais do que ter um barco que vai atravessar o oceano, né? E se você tem
na verdade, a prioridade de atravessar o oceano, não construa o seu barco. Deixe alguém que seja profissional nessa área construir para você, sobretudo se você nunca o fez. Né? Claro, eu já fiz 3 esquifes, 4 embarcações maiores, não sei o que, eu já tenho experiência, eu vou fazer meu barco à vela para outra... Beleza, é outro problema. Né? Aí você já sabe quais são os empecilhos, já sabe quais são os desafios, já está familiarizado com essa questão. Né? O problema é realmente você nunca ter pegado uma plana na vida, não saber nem o que é um serrote e resolver construir um barco de 40 pés. Né? Então é legal, não quero assustar ninguém, veja bem, não estou desmerecendo nenhum aí herói que tenha feito exatamente isso que eu falei para não fazer. Né? Muito pelo contrário, tem muita gente que de fato pega, encara e faz e vai até o fim, ainda faz 5, 10 anos de construção, mas faz o seu barco, depois faz. Existem milhares de exemplos, inclusive no mundo, no Brasil, inclusive, né, de pessoas que fizeram, Veleiro Jornal, aí, né, tem mais, enfim, agora que me falhou a memória. O Veleiro Jornal é um exemplo deles, né? O Maracatu também velejou muito, né? Samoso 29, teve a sindicato vou esquecer o nome agora. Jurubicaba, acho que era isso, que fez, né, Samoso 29 aí, na década de 80, 90, e muitos se deram bem nesse sentido, mas se você quer construir, sugiro que você comece pelo básico e evolua depois para um possível barco maior, né? Vai crescendo aos poucos, né? Então vamos lá, vamos passar para o que importa aqui, né? Esse barco, muito legal porque ele tem um fundo chato. Olha que legal. O que significa isso? Pô, é feio, Luiz, o fundo chato, eu não gosto. Bom, se você não gosta de fundo chato, tem 2 opções. Ou você muda né, o seu gosto, ou você não faz um barco como esse. Mas um fundo chato é normalmente chamado de Sharp, tá? São barcos de fundo chato. E eles são chamados assim há muito tempo porque é um tipo de barco usado amplamente na pesca. Tá? E são barcos que não são feitos à toa por isso. Eles são barcos simples, né? Então, barcos muito simples de se construir. Muitas vezes, é claro que existem exceções. E são barcos muito marinheiros, né? Marinheiros por quê? Vou explicar. Tem 2 questões aqui nesse marinheiros embutidas. Primeira questão, eles são estáveis, tá? Estáveis, e aqui é o seguinte, estáveis inicialmente. Né? E aí é o seguinte, eles são inicialmente estáveis porque eles, depois de algum determinado ângulo, eles passam a ser instáveis, né? Mais facilmente do que um barco de casco redondo. Mas, quando você está empregando essa embarcação numa pesca, você precisa estar com um barco um pouco mais, um mar um pouco mais calmo e tal, você consegue ter uma estabilidade inicial maior para poder fazer a sua pesca e, enfim, né? É mais barato, enfim, isso acaba sendo um trade-off, né? Um compromisso legal que os pescadores assumem e tem dado certo há séculos, né? Por outro lado, ele é um barco que ele, apesar de ser simples, ele também não é muito, vamos dizer assim, seaworthy. Eu não sei outra palavra em português para isso. Mas ele não é muito seaworthy. O que é seaworthy? Ele não lida bem com o mar. Por quê? Um barco de fundo chato, ele não cavalga bem a onda. Entendeu? Ele não negocia legal com as ondas. Então, isso é um fator muito complicado para quando você vai, por exemplo, atravessar o oceano, né? Ou lidar com um mar um pouquinho mais bravio, digamos assim. Então, esse fato aqui faz com que ele seja muito mais relevante do que o fato dele ter uma estabilidade inicial maior. Né? Eu digo isso porque quando você sai com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu colega, e você quer fazer um churrascão, mas você está com um barco do tamanho que eu acabei de mostrar, um EcoBay, um Icapuí, né, que é um outro projeto nosso, e você também tem fundo chato, e você vai ali, né, vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro, para a Praia Vermelha, de repente o mar começa a mexer um pouco mais, ele fica desconfortável, entendeu? Pode até virar, porque esse barco vira, né, um barco feito para isso, né, esse é outro ponto importante. Mas você não está afim de fazer o churrasco com o barco balançando desse jeito. Ele fica batendo. E ele bate mesmo. Entendeu? Ele bate mesmo. Bate bonito. Bate gostoso. Né? Bate no sentido de fazer barulho. De vibrar o barco. Então, é um problema
porque pode realmente ser um desconforto para quem não está acostumado, né? E de fato, você quando vê o mar encrespar um pouquinho mais, você quer mais voltar para casa do que continuar o seu churrasco, né? Então isso complica um pouco nesse caso. Mas, enfim, como eu disse, é um barco estável, seguro, acima de tudo, ele é tão seguro quanto qualquer outro, contanto que você saiba das limitações que ele tem. E, mais importante, como eu disse antes, é um barco que é fácil de construir. Então, se você tem um orçamento apertado, quer realizar o seu sonho, quer realizar algo, ou se você quer projetar o seu primeiro barco, isso é muito relevante. Se você quer projetar o primeiro barco, esse é o barco, tá? Porque ele vai funcionar em qualquer posição, de qualquer jeito, ele vai para o mar, você vai conseguir realizar esse projeto de construção e ele vai acontecer. Então, isso é o mais importante. Eu acho que isso excede qualquer outro argumento que eu possa dar aqui, tá? Muito bem. Outra coisa legal. Outros barcos. Vamos passar para outro tipo de barco. Eu não estou falando só de veleiro, mas daqui a pouco eu vou falar mais de barcos a motor também, tá? Então, se você está aqui para isso, eu vou falar isso já já. Mas esses tipos de barco que eu estou mostrando aqui são barcos do tipo que a gente chama de Camp Cruiser. O que são os Camp Cruisers? Camp Cruiser é um termo que a gente importa lá de fora dos Estados Unidos, porque eles são muito melhores nisso do que a gente, infelizmente, mas não por muito tempo, se Deus quiser. Que significa que são barcos que são feitos para você acampar, seja a bordo, seja chegando em algum lugar, tirando a sua barraquinha de dentro dele e acampando em terra, né? Então, é uma prática, infelizmente, aqui a gente não tem muito costume, mas é um barco que ele é um pouco mais elaborado do que o Sharp que eu mostrei anteriormente, o barco de fundo chato que eu mostrei anteriormente. Então, o Camp Cruiser é uma cultura, tá? Veja só o seu caso. Veja se é o seu caso. Você tem uma família, você tem amigos, você tem alguém com quem dividir o espaço do barco, né? Então, não é você só sozinho, né? Não é o Homem-Army, né? O lobo solitário. Você quer sair com alguém, ou pode até ser um navegador solitário, mas você quer pernoitar em algum lugar. Você quer passar um tempo, ou seja, o dia inteiro, tomando uma cervejinha, né, refrigerante, um suco e tal, fazendo churrasquinho, seja, né, pernoitando um tempo, enfim. É um barco que tem que ter um pouco mais de conforto do que um Sharp de pequeno porte como o Eco Bay, que eu mostrei anteriormente. Então, o Camp Cruiser, ele como o da foto da direita, que inclusive é produto do Pedro, né, um dos nossos alunos no curso de projeto, chamou esse barco de Dora, inclusive. Achei muito bacana, que você bota a mochila nas costas e vai, né? Acho que era isso, a historinha de criança. Mas a ideia é essa, né? Você botar uma mochila nas costas, levar uma barraquinha a bordo e monta a barraca em cima do convés do barco, né? Para poder pernoitar em algum lugar que você acha que é legal, que é agradável, né? Que você passaria a noite ali, né? E, por outro lado, o barco da esquerda é um barco também que a gente chama de Camp Cruiser, mas é mais um day sailor, ou seja, você vai velejar com a família, né? Você vai passar um dia inteiro, né? Mas você vai ter ali um banheiro dentro dessa pequena cabine, que é muito pequenininha, não cabe nada a não ser um banheiro, né? Tem muito espaço para você sentar confortavelmente, então você não tem aquele problema de ergonomia, de sentar no chão do barco, não precisa sentar no convés do barco, e ao mesmo tempo você tem um barco que tem uma capacidade de mar muito melhorada do que o Sharp que eu mostrei anteriormente. Então, os dois barcos, eles negociam melhor com o mar, e o barco da esquerda especificamente, veja só, ele é afilado tanto na proa quanto na popa, né? Olha aqui, esse barco aqui, ele é mais afilado aqui e mais afilado aqui, né? Esse aqui tem uma popa aberta, né? Então ele tem outro propósito. Mas esse barco, ele, por ser afilado, ele permite que você tenha uma capacidade de remo melhor do que este, né? Então, o que acontece? O cliente, nesse caso aqui, queria remar o barco também. Além de velejar, então ele tem uma vela aqui e uma vela aqui, um mastro aqui, né? Ele queria, além disso, ele também queria poder remar o barco. E a gente teve que fazer essa adaptação aqui para permitir. Então, ele perdeu um pouquinho de espaço? Talvez, né? Talvez ele não tenha um acesso tão facilitado, né, à água como o camarada aqui vai ter, mas ele, em compensação, vai remar muito mais agradavelmente esse barco. Então, são
soluções de compromisso aí para você pensar, né? Qual é o seu caso? Onde eu me enquadraria? Qual barco seria mais apelativo para você, né? O que te enche mais os olhos? Porque a verdade é essa, né? Você, no fim das contas, está escolhendo um barco que vai te agradar mais. Seja para você velejar mais, seja para você velejar e remar, né? Então, não, eu abro mão de alguma coisa por outra, que eu faço mais questão. Acho que a questão é sempre essa, é sempre você poder tomar decisões em relação a outra coisa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. E eu acho que o importante da gente levar é isso, né? Basicamente que a gente tem que tomar e acrescentando dados no nosso HD, né, na nossa cabeça, que nos permita tomar essa decisão com mais clareza, né? E não, de repente, de supetão, porque de repente um barco pareça mais bonito do que o outro, porque senão isso vai acontecer constantemente na sua vida. Tá? Eu trouxe também uma outra ideia aqui, que é um barco desenhado pela CLC. Eu acho que muitos de vocês já devem estar familiarizados com esse desenho. Chama-se Pocket Ship. E é um barco que eles chamam de Camp Cruiser também, ou Micro Cruiser, né? Micro cruzeiro, né? Quer dizer, é um barco que tem uma característica até um pouco clássica, olha só. Então, se você é do tipo que gosta de desenhos clássicos, né? Aquela coisa, parece um barco, um lobster boat, um picnic boat, sei lá, né? Um barco assim, diferenciado, mais clássico, uma pegada dos anos 30, 40. Esse é um barco mais nessa linha, né? Então ele é um barco, tem um volume interno muito grande, tem um conforto danado para 2 pessoas, né? Então, olha só, a gente está falando só de barcos bem pequenos, bem miúdos aqui, né? Vocês devem ter notado, porque a gente fez essa opção, porque senão a gente não conseguiria abraçar todo o número de barcos que a gente poderia falar, que não teria tempo para a gente fazer isso. Talvez a gente possa fazer uma outra edição desse papo aqui com outros barcos, né? Mas barcos maiores, cruzeiros, oceânicos, regatas de oceano, enfim. Mas é legal a gente apontar essas características, porque eu acho que tem muita gente que gosta de barcos pequenos e às vezes não vê muitas alternativas. Então, esse caso aqui é para você, cruzeirista, que quer velejar, você, a esposa, você e o amigo, fazer uma pequena viagem costeira dentro de alguma área abrigada, uma baía, né? E esse o barco, né? Também um barco de quase fundo chato. Ele não tem um fundo chato, ele tem um fundo em V, né? E tem algumas quinas, é um barco com casco quinado, mas ele tem um volume interno muito avantajado, mesmo com um cockpit muito grande, né? E um volume aqui interno também bastante né, generoso. Olha aí, dormem 2 pessoas aqui, né, deitadas aí no fundo desse piso, né, interno. E é um barco com uma armação belíssima, né, o que a gente chama de gaff sail. Então aqui eu resolvi botar esse barco aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre, atender a demanda de quem gosta de barcos clássicos, né? Falar assim, pô, você falou de barcos modernos, barcos aí que estão, né, apesar de que o Eco Bay, né, é tão clássico quanto isso aqui, só que em outra escala, né? Então é um barco uma linha muito clássica, apesar de ter uma construção moderna. E é um barco construído com epóxi, né? Epóxi e plywood, ou seja, compensado naval. E um barco que até é um pouco complicado. Então a gente já está acrescentando uma camada de complicação aí na construção desse barco. É um barco que leva aí para um iniciante, talvez. O projetista diz 400 horas, mas eu diria que esse barco levaria umas 1.000 horas para ser feitas, 1.000 horas para ser feito, 1.200 horas para ser feito. Talvez seja isso, né, a média correta para você fazer um barco desse porte aqui. Ele tem 16 pés, um pouquinho mais, talvez. Pocket Ship, acho que ele tem os 16 pés. Né? E o Dora também, né? Ele tem aqui, como eu mostrei, o Dora tem 16,4 pés, 5 metros, tá? E esse barco que é bem maior, ele tem 24 pés, 7,5 metros, tá? Só para a gente esclarecer. Então são barcos que fazem parte de uma mesma família, digamos assim, um barco para você acampar a bordo, né? Um barco que tem um ultra conforto, não é nada disso, mas é um barco que permite que você tenha uma versatilidade, quer dizer, você bota o barco na água num dia, leva no trailer, né? Saiu, acabou de brincar, leva para
para a garagem, se você tiver um espaço a mais aí na garagem, ou deixa no seco, não precisa deixar na água. São barcos que têm essa característica, né? Eles chegam em águas rasas, porque olha só, eles têm uma bolina, né? Esse apêndice aqui, então ele chega em águas mais rasas. Então, e permite você ter uma versatilidade para fazer umas aventuras, pequenas aventuras aí maior, seja sozinho, seja com algum acompanhante, né? Então é bastante bacana por esse lado, esses barcos, né? Que a gente chama aí de Camp Cruiser ou Micro Cruiser, né? Assim, Micro Cruiser, tá? Outro exemplo desse tipo de barco é o Ply 22, que também é um desenho nosso aqui do Cássio. E é um barco também, 22 pés, é um pouquinho maior, já vai complicando um pouquinho mais a vida, mas ele tem um conforto relativo maior. Então, conforme você, né, deseje um conforto cada vez maior, você vai tendo que fazer um upgrade, né, de barco, né? Naturalmente, eu vou fazer um Sharp porque eu tenho isso, mas eu gostaria de ter um beliche, uma galleyzinha, né? Quer dizer, uma cozinhazinha aqui a bordo, né? Um banheirinho, um paiol para guardar mais tralhas, uma mesinha para poder fazer uma refeição a bordo sem estar muito molhado. Enfim, são coisas que as coisas começam a complexificar o seu barco. Então a gente tem que entender que é um trade-off, não tem jeito, não tem como você abrir mão. Esse barco inicialmente, inclusive, ele era desenhado com mastro de carbono. Por quê? O desenho original, ele queria atender uma demanda de um cara que tinha um pouquinho mais de grana para gastar, mas tinha pouco espaço para guardar o barco, né? Ele queria ter leveza, queria ter praticidade de botar o barco na água, tirar, queria poder fazer isso de forma fácil, sozinho, né? Então, tudo mais leve, apesar de ser também um barco mais simples, né? Ele é um barco também com fundo, não é fundo chato, é um fundo em V, né? O simples fato dele ter um fundo em V permite que ele tenha um pouquinho mais de negociação com o mar, aquele seaworthiness, né? Que a gente chama de ser um pouco mais marinheiro nesse aspecto, né? Mas um pouquinho mais também. Então é um barco também é um barco de águas, digamos assim, não muito revoltas, né? Não é para você atravessar nenhum oceano com ele, tá certo? Então a gente falou aí de Camp Cruisers, beleza. E os Micro Cruisers. Beleza, Luiz, qual que é a diferença final? Você falou os dois. Bom, esse aqui é um barco, em geral, aberto, tá? Não tem cockpit, sem cockpit. Não, desculpa, sem cabine. Sem cabine, tá? Com muito cockpit, com certeza. Cockpit, né? Em geral, eles são day sailors. O que significa isso? Significa que são barcos mais apropriados para você velejar de dia. E aí você fala que é camp justamente para você acampar, né? Então, se você quiser pernoitar, acampar, né? Se você quiser pernoitar a bordo, você tem que, de fato, acampar. É o seu jogo acampar? Não sei. Eu venho da época dos trailers, do motorhome, né? Eu gostava de acampar no Clube dos 500. Beleza, então esse é o barco para você. Você vai continuar acampando. O microcruiser é o quê? É um barco de cruzeiro costeiro, né? Costeiro ou o que a gente chama de abrigado, né? Abrigado porque às vezes você tem um barco Sharp, cabinado, conforto relativo, mas ele é um barco feito para ficar dentro de uma área abrigada, tipo uma Baía de Guanabara, né, a Baía de Todos os Santos, dentro de uma área ali, tipo os rios, né, ali na área interior do Brasil, Mato Grosso, né, seja, vamos supor aqui perto de Jaú, ali, né, a área do Rio Tietê, onde fica mais bonito o rio. Então, isso são microcruzeiros, né, você vai fazer um cruzeiro ali costeiro, próximo, abrigado, com um conforto relativo. Você vai ter um lugarzinho ali para você pernoitar, né? Vai ter um certo tanque de água ali para você consumir. Isso é importante, né? Você tem mais autonomia, né? Autonomia, claro, relativa. Você não vai cruzar o oceano com isso, né? Autonomia. A gente vai falando, vai esquecendo o que escreveu. Então, um pouquinho mais de autonomia de água, né? E combustível, né? Então, quer dizer, pode ser que você tenha passado aí
3 dias, 4 dias a bordo com um barco como esse aqui, né? De fato, tem gente, olha só, eu não tô querendo fechar nada, tá? Tem gente que acampa, né? Pega um Camp Cruiser desse e faz uma regata que chama Race to Alaska, né? R2A, né? Race to, de 2, Alaska. Então, imagina, é uma regata em mar revolto, vai quebrar tudo que eu falei, né? Mar revolto, não abrigado, mas com bastante assistência, claro, com um barco aberto, né? Bastante molhado, bem frio, bem difícil mesmo, mas tem uma galera que curte, entendeu? Então, claro, tudo que eu tô falando é uma questão assim de senso geral, né? Senso comum. Para você, como mero mortal, assim como eu, né? Não se frustrar ao fazer o seu barco, ao projetar o seu barco, ao construir o seu barco, velejar o seu barco, né? Então, para a gente ter uma ideia mais clara aí sobre o que é isso, tá? E a gente passa para um grauzinho a mais, né? Eu tô falando ainda de veleiros, tá? Cruzeiro ou regata, né? Olha aí, são 2 barcos que a gente pegou, que trouxe para comparar, né? Tô vendo aqui a hora, legal. 2 barcos para a gente comparar aí. Pop 25, barco do projeto, um projeto do Cabinho, né? Projeto Cabinho com Luiz Gouveia, escritório do Cabinho, Luiz Gouveia, que é um barco de cruzeiro muito baseado naquilo que eu falei do Sharp, que ele é um barco de fundo chato, com calado raso. Vou explicar por que a gente tem isso aqui, né? Calado bem baixo, muito volume interno, então volume, tá? E pesado, barco pesado, pé direito também, uma das características mais importantes desse barco, que é um pé direito muito grande, um cockpit avantajado, né? E uma área vélica não muito grande, né? A área vélica pequena, digamos assim, tá? Isso é uma característica desse barco, ou seja, ele é um barco dócil, tá? E tem autonomia, claro, autonomia, isso é muito relevante, tá? Este barco aqui da foto da direita, ele é um mini, olha isso, peguei pesado, hein? Mini 6,5. O que é o Mini 6,5? É um barco de regata, construído em compósito, em plywood, tem algumas opções aí na regra, é um barco de classe, em que você tem que ganhar uma regata. E aí, Luiz, o que tem mais a falar sobre isso? Bom, é basicamente isso, um barco de performance. Ele tem um interior muito, muito cru, né? Eu vou mostrar para vocês uma foto, vocês vão ficar até chocados, né? Mas a ideia é que ele tem um mínimo de conforto para você poder sobreviver aqui dentro durante a regata que você vai fazer. E às vezes é uma regata curta, nesse barco aqui especificamente, às vezes é uma regata longa, né? Esse barco pode fazer a travessia de Atlântico, né? Então veja só como que a gente pode, né, falando de 2 barcos que regulam em tamanho, quer dizer, o Pop 25 tem, né, mais ou menos aí 7,5 metros, 7 metros e, né, 80, e aqui o Mini tem 6,5 metros, né? Então 1 metro a menos, e tanta diferença, olha só como o calado dele é maior, tá vendo? E ele tem uma quilha bulbosa, né, para jogar o centro de gravidade lá embaixo mesmo. Ele tem uma vantagem de performance, né? Alguns desses barcos já tem, esse barco aqui já tem, né, 2 lemes, não sei se vocês estão enxergando aqui na foto, tem 2 lemes, um de cada bordo, para você poder ter maior alcance, ou seja, um barco que aderna horrores, ele não tem conforto, assim, como o objetivo principal, definitivamente. Então, assim, talvez você seja uma pessoa, assim, realmente ficcionada pelo Mini, vê na televisão, vê nas imagens, os franceses adoram esse barco, né? E tem muita gente que realmente faz ele porque realmente é um ícone da vela, né, mundial, de pequeno porte, né? Mas vai sofrer horrores se você estiver procurando velejar com a família, né? Então, até ali outro dia um caso de um velejador americano que resolveu fazer, ele velejou algumas vezes com a família, a hora que ele foi fazer regata, deu alguma coisa errada, ele nunca mais velejou com barco, né? Então, é um fato, né? Você tem que ter um objetivo para ter esse barco, né? Óbvio, tem que ter, né? Mas enfim, você normalmente tem um objetivo de velejar esse barco, que é ganhar uma regata, você tem que andar rápido, o conforto é secundário, ao contrário aqui do Pop 25, que realmente é um barco feito para você quase morar a bordo. Tem gente que vai morar a bordo de Pop 25, e mora bem, tá? Mora bem, perto do que a gente tem hoje aí em termos de kitnet, coisa usada e tal, né? Enfim, né? Há que se pensar aí, né, no caso. Eu pagar a marina aí, ficar fundeado, talvez seja mais jogo. Olha a diferença, gente. Olha a diferença do interior de um Mini, tá? Essa aqui é uma francesa, naturalmente. E
o interior de um Pop 25. Gente, agora a gente vai separar os gregos dos troianos, né? Que é isso? Que é isso? Olha isso, né? O Pop 25, você vê claramente as divisões internas, né, do espaço. Então você tem ali avante, né? Você tem um camarote de proa, um beliche, que é a cama, né, a bordo que a gente chama, de casal em V, né, como é na maioria dos barcos de cruzeiro. Né, você tem mais a ré aí, uma separação, vocês não estão vendo direito ali, mas tem, né, de repente um banheirinho, um guarda-roupa, né, alguma coisa para você ter uma separação clara dos espaços. Aí a ré você tem uma cozinha, uma pia, uma geladeira, uma mesa de navegação toda organizadinha, com rádio, tudo papapá. E sofá, cara. Né, você tem sofá, fora o pé direito desse barco, que é exageradamente bom, né, exageradamente grande. Né, é um pé direito que cabe a uma pessoa, se eu não estou enganado, 1,80 m em pé. É um negócio realmente, um barco de 25 pés até fora da curva, tá? Não é normal. Tudo bem que eu peguei aqui um exemplo né, fora da curva, uma exceção. Mas o Mini, gente, essa menina aqui não deve ter 1,65 m. Ela não consegue ficar em pé aqui dentro, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. E fica tudo assim, tá? Fora dos espaços tão moldados aqui pro troço não correr, para você não ter superfície livre, com o efeito de correr, né? O fluido pelos lados, pra você não ter problema de estabilidade. Né? Até que talvez feche, né? Porque é um banco e tal, mas, gente, é assim, ó, a mala dela aqui, ó. As provisões, né? Como estão penduradas, as coisas ficam penduradas, né? É assim, tem que ter praticidade. Ela tem que entrar, pegar e sair, né? Para resolver, para mudar uma vela, para trocar um negócio. Né? Fica tudo molhado aqui dentro. Chega uma hora da regata, você pegou tanto mar grosso que você tá ali pinto molhado, entendeu? E tá, tudo bem, Luiz, não vou cruzar o Atlântico, eu quero só correr regata aqui dentro. Beleza, mas vai molhar tudo. Você vai sair com a família, vai molhar tudo. Entendeu? Então, assim, é um outro conceito de vela. E o barco é preparado para isso. E você precisa saber antes de tomar uma decisão. E o que eu estou dando 2 exemplos muito extremos, né, muito opostos, mas de fato, quando você fala de um mini, ou quando você fala de um barco de regata, você está esperando ter um pouco mais de aventura mesmo, né? Até se você tiver um negócio meio chique, você fica até meio tipo, pô, né? Caramba, eu queria correr barcos com regata, eu me lembro até quando eu corria regata, né? Mais afinco, assim, eu era tripulante, eu me lembro que tinha muita gente que usava barco de cruzeiro adaptado. E qual que era a adaptação? Você arrancava tudo. Forro, almofada, estofado, acabamento, o barco ficava pelado. Aí você se pergunta, pô, o cara gastou tanto dinheiro antes para deixar o barco bonitinho, para ser um barco de cruzeiro, ser habitável, né? E aí, para ele correr regata, o barco tem que estar pelado, né? Não tem que ter nada. Ainda assim, ele tem que fazer alterações que alteram o projeto, quer dizer, se aumenta a quilha, né, aumenta a área velha, que estende a retranca, pô, isso começa a ficar mais perigoso o negócio, né? Que você altera parâmetros que são de projetos, são estruturais, né? São relevantes para a segurança do barco. Então aí, vamos ter uma clareza, desculpe, né? Maior aí para a gente fazer essas decisões, tá, gente? Porque realmente são terra e mar, é céu e terra, na verdade, são duas coisas totalmente diferentes, tá? Vamos falar agora sobre os barcos a motor, tá? Olha aí, eu dei 2 exemplos, inclusive os 2 exemplos são 2 projetos de um só projetista, mas enfim, poderia ser outros, né? Os 2 projetos são do Ronaldo Fasanelli e são 2 projetos de embarcações a motor. Agora, como vocês podem ver, são completamente diferentes. Completamente diferentes. Aqui a gente está dividindo mais uma vez a turma, né? A gente já falou, a gente já atendeu a todo mundo que gosta de velejar, atendeu a todo mundo que gosta de remar. Agora a gente vai falar para você que gosta de barco a motor. Eu não quero saber de vela, não quero saber de vela. Eu gosto de pescar, eu gosto de sair do ponto A ao ponto B rápido, quero chegar lá, curtir, mergulhar, fazer um churrasco, beber minha cerveja e é isso. Então a hora é essa, né? Quer dizer, o barco a motor, no meu ver, ele é um barco que vai ser rápido. Rápido pode ser relativo, tá, gente? Então eu vejo muita gente também perguntando assim, pô, eu tenho um barco de 18 pés, posso botar um motor? 18 não, desculpa. Um barco de 16 pés. Posso botar um motor de 90? Não pode. Em geral não pode, tá, gente? Não pode porque eu sei que você gosta de potência, gosta de andar rápido, mas não vai rolar. Não vai rolar. Por 2 motivos. Três motivos. O motor é muito pesado. Quanto maior a potência dele, mais pesado o barco fica. E ele é desenhado para uma potência, né? Então, se você bota um motor mais pesado
que isso, ele vai, que a gente chama de derrabar. O que é derrabar? Esse barco aqui, por exemplo, ele tem uma linha d'água. Vou desenhar mal pra caceta, mas vamos lá. Ele tem uma linha d'água. Vamos supor que seja essa linha vermelha aqui, né? Olha aqui, a rabeta fica dentro da água, né? Tudo bonitinho. Se você bota um motor mais pesado, o que acontece? Ele vai ficar com um peso maior aqui, né? E aí, isso aqui tende a sair da água. Natural. Isso aqui vai afundar assim, ó. Seu barco vai ficar assim. Não, inclinei o mundo aqui, né? Para não inclinar um barco. Então, seu barco vai ficar por fora d'água com a polpa derrabada, né? Então, é muito ruim. Isso aqui o barco não vai planar nunca. Pode botar um motor de 110, 200 cavalos aqui, não vai planar. Vai afundar seu barco. Então, não funciona. Então, primeira coisa, segurar essa onda fálica aí, de aumentar a potência, né? A todo custo. Não tem porquê. Um barco é desenhado para uma potência só. Um range de potência. Vamos supor, esse barco aqui vai de até, né, esse barco, se eu não estou enganado, 40 HP. Tá? Posso botar um de 90? Acho que não. Tá? Acho que vai ficar pesado. No motor de 90 para um Yamaha 90 HP é mais pesado, entendeu? Leva mais potência. E tem uma segunda questão. Qual que é a segunda questão? Você bota um motor mais potente. Barco é desenhado para 40 HP. Tudo nele é desenhado para 40 HP. Escoamento do fluido, injeção no propulsor, capacidade de manobra, tudo isso. Se você põe um motor de 90, 110, 115 HP aqui, o que acontece? Você perde eficiência do propulsor. Né? Esse propulsor que vem junto com o motor de popa, ele passa a não conseguir mais empurrar o barco. Ele vai cavitar. O efeito que acontece aqui é você gera uma queda de pressão aqui no propulsor, tal que a água vai entrar em ebulição à temperatura ambiente e aí vai destruir o seu propulsor. Tá? Então, e você não vai conseguir andar para frente. Então, eu estou falando tudo isso porque eu sei que são dúvidas de quem pergunta sobre esses projetos pra gente, né? Então eu já deixo até que vou indicar esse vídeo aqui para quem perguntar sobre o motor maior, gente. Olha, não pode, mas entra lá no nosso vídeo e assiste aqui, né? Eu tô explicando. Então, se você veio por esse motivo, tá aí a sua resposta, né? Não pode, não dá e né, são várias questões de projeto. Mas vamos para o que interessa. São dois barcos diferentes, tá? Então, essa lanchinha de 18 pés que o Ronaldo desenhou, né, que está à direita, é uma lancha de 18 pés que é feita para você passear, para você até pescar e tal, né? Para você fazer um trajeto curto com uma certa autonomia. Mas uma lanchinha dessa aqui você consegue até Angra, tá? Rio Angra, vamos supor, quem está saindo aqui do Rio, claro. Se você estiver em São Paulo, talvez você consiga, né, ir de Ilhabela ou Ubatuba, sem problema. Mas vai sofrer, tá, gente? Vai sofrer. É um barco normalmente feito para você andar curtas distâncias. É um barco que, apesar de ter um casco marinheiro, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todo barco que há motor, para encarar o mar, né, para entrar no mar, ele tem essa parte aqui de vante com um V profundo, tá? Um V profundo. Por quê? Porque aí você consegue cortar a onda. Você escala a onda e passa por ela. Então isso é muito relevante para a gente aqui, tá? Aí ele vai entrando, ele vai diminuindo esse V à medida que essa fase vai diminuindo. Quer dizer, você vai diminuindo, você vai vindo em direção a Ré e esse V vai diminuindo de intensidade. Até ele chegar aqui mais ou menos nessa parte aqui, nessa altura do casco, e ele está quase plano. Por quê? Porque a embarcação precisa planar. Ela precisa ter sustentação dinâmica ali. Uma sustentação que só acontece quando você está com uma determinada velocidade. Então, é uma embarcação que quica bastante, né? Se você já navegou numa embarcação a motor, você sabe que ela entra numa velocidade, aí começa a entrar onda e você tem que, né, negociar bem com a onda, que senão vai bater bastante. Então, a embarcação a motor, ela tem essa característica, ela anda rápido, mas, né, ela tem que saber negociar com o mar. E uma embarcação própria para o mar, que é o caso dessa, por exemplo, ela tem um pouco mais de característica de V profundo e sustentação hidrodinâmica, planeio a ré, tá? Essa embarcação aqui, à esquerda, é uma embarcação muito diferente do que você está acostumado a ver. E aí eu chamo a turma dos pescadores. É uma embarcação feita para quem gosta de pescar, né? Essa aí é uma embarcação que é até um esquife de pesca, né? Ela é a motor por uma questão assim de conveniência, chegar mais rápido. Né? Poderia ter um motor elétrico, né? O objetivo não é andar rápido, o objetivo é você chegar onde você quer e fazer a sua pescaria, o objetivo é pescar.
Então ela não tem nada. Observa como ela é totalmente diferente, né? Aqui ela não tem, aqui tem console central. Aqui você até tem uma cadeira para você sentar e pescar tranquilamente, não precisar ficar em pé. Mas é uma embarcação feita para você ficar em águas abrigadas, né? Para você ficar com seu gelo ali na posição certinha, né? Você não é e você ficar em pé até com alguma estabilidade, mas ela não vai negociar legal com o mar. Né? Ela vai ficar ali numa posição mais estável. Lembra que eu falei do Dory, né? Do Sharp, aliás, embarcação para você ficar, né, com uma estabilidade inicial maior? Esse é o seu caso. Né? Esse é o caso de você pescar com segurança, em silêncio, na paz do mundo, sem ninguém, porque também é uma embarcação que só vai você, tá vendo? Um tripulante, né? Um tripulante. E aqui você leva, de repente, 2, 3, 4, né? Aí começa a ficar um pouquinho mais cheio. Mas é um tripulante. Aqui você vai pescar sozinho, tá? Talvez o Ronaldo até tenha desenhado uma opção com 2 tripulantes, mas no máximo, estourando no máximo. Então, um barco realmente objetivo de pesca, tá? Esse que é o objetivo dela. Certo, gente? Então é isso. O importante é a gente separar a embarcação. Motor também tem, então, suas características. Mar ou águas abrigadas. Né? Águas abrigadas aqui, eu vou... Deixa eu terminar de escrever. Abrigadas. É isso, águas abrigadas. Então, quer dizer, pode ser aqui rio, lago, lagoa, baía, né? Um lugar que você vai pescar aí com tranquilidade, sem estresse. Não estou incluindo aqui, gente, embarcações oceânicas, né? Aí, claro que tem. O que são oceânicas aqui, Luiz? Trawlers, né? A gente podia botar, podemos fazer depois, já prometi, né? Um outro vídeo só com embarcações maiores, para quem está querendo realmente navegar mais, né? Por quê? Essas duas embarcações aqui, elas podem ser construídas, né, com os mesmos métodos que a gente usou lá para fazer os veleiros, por exemplo. Né? Então você pode construir um barco tanto para mar quanto para águas abrigadas com um kit, por exemplo, né? Um kit costura e cole, stitch and glue, faz rapidinho também, tem níveis de construção aí, né, que a gente pode procurar. É claro que a embarcação mais simples, que seja mais um Sharp, né, com motorzinho só auxiliar para te levar onde você quer ali, você fazer a sua pescaria, é mais simples de você construir do que uma embarcação para o mar, que você precisa de um picadeiro, precisa de um suporte, precisa de mais tempo de estrada ali, né, para mais horas de voo para poder fazer. Enfim, são diferenças que a gente já pontuou aí ao longo dessa live, né, já estou falando demais e acho que vocês querem saber, bom, e se eu não me encaixar em nenhum desses perfis? Pô, eu não gosto de velejar, eu não gosto de remar, eu não sei se eu gosto de motor. Bom, gente, eu acho que vocês têm que experimentar, né? Eu acho que antes de tudo, antes de a gente bater qualquer martelo, ou se principalmente você está aqui porque você está curioso de saber, né, que barco que é mais interessante para você, eu acho que você tem que experimentar tudo, né? Porque eu estou aqui falando uma coisa que pode ser óbvia para muita gente, mas que para outros talvez não seja tão claro assim, né? Não seja tão óbvio lulante, assim, né? Aquela coisa, puxa vida, cara, nunca pensei nisso, né? Então, é legal sempre, além de você me ouvir falar isso aqui, é legal você experimentar. Experimentar o quê? Pô, uma aula de vela, né? Uma aula de vela é um negócio muito legal, é prazeroso, você não vai sozinho, vai ter sempre alguém do seu lado, né? Eu já falei aqui do Juca, da escola, né, Cusco Baldoso, mas tem muitos outros, né, pessoal que faz aí aulas de vela para casais, né? Pô, muito legal também. Faz charter. Então, às vezes, você aluga um barco, então vai você, alguém que conhece, né? Não precisa fazer necessariamente uma aula de vela, mas conhece um barco que de repente pode ser um barco que você vai comprar no futuro. Então, lembrar de coisas que tem assim, opções, até aqui no Brasil, tá? Claro, pô, vai fazer charter no Caribe? Muito melhor. Né, vai comprar vai embarcar num catamarã, né, Labenetô, um Lagoon, um negócio muito mais em conta, não sei o quê, mas, gente, tem muita coisa aqui, né, vai explorar muitos lugares aqui alongando um barquinho, né, tem várias empresas de charter, né, que fazem isso hoje em dia, super fácil de achar na internet. Depois, quem tiver dúvida, a gente manda aí no comentário, a gente pode indicar alguns, enfim. Né, e clubes, né, de remadas, olha aí, tem canoa havaiana, né, tem um pessoal aí que rema de canoa havaiana, muito legal, um exercício super bom, muscular, mesmo aeróbico, muito bom mesmo, o pessoal sai de manhã, tem até onde não tem mar, rola, eu sei que rola em Brasília, rola em São Paulo, enfim, no litoral, naturalmente, tem muita gente, virou uma febre recente isso aí,
Tem o remo olímpico, né? Se você gostou do esquife que eu mostrei no começo da apresentação, né? Tem o esquife a remo, né? Que tem uma série de clubes, né? Aqui no Rio, por exemplo, tem na Lagoa Rodrigo de Freitas, que tem pouquinho, né? Tem pouquinha onda. O pessoal sai muito para remar de manhã cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, se só onda, né? Pô, muito bem, acho que é super válido, eu gostaria de poder ter essa disposição. E para você que, puxa, não decidiu ainda o que fazer, né? Eu quero desenhar um barco. Bicho, começa a desenhar, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo nas nossas aulas de projeto é experimentar. O que eu quero desenhar? Escolhe uma coisa e vai e cai dentro. E se você não decidir, você não vai conseguir assumir uma solução de compromisso que seja mais adequada para o que você vai fazer. E isso é muito relevante, né? Você tem que saber fazer uma coisa bem feita. E para você saber fazer uma coisa bem feita, você tem que focar nela, efetivamente, tá? Então, comece, dê o primeiro passo. Seja você um navegante, seja você um desenhista, seja você um construtor, faça o primeiro. Eu falei muito, né? Não vale a pena você fazer um barco de 45 pés pela primeira vez. Mas se essa é a sua onda, e se você tá com isso na sua proa, um rumo, né? Então pega e faz, né? Começa, compra o material, aluga o espaço, compra as ferramentas e manda ver. Né? Isso que é o mais importante disso, é a gente ser feliz. Né? Olha aí os exemplos que eu estava falando do catamarã, que você vai fazer um charter, né? Quem sabe, de repente é sua onda, fazer um... Eu nem falei muito de catamarã nessa live, também não deu tempo, né, gente? Mas os catamarãs têm outras características, né? Vantagem ou não vantagem, aí eu deixo, né, a briga, né, como é que chama isso? A polêmica de sempre, né? Pô, e aí? Compra um catamarã ou um monocasco? Né? O que é melhor? O que anda mais? Né? Sempre tem. Agora a America's Cup quebrou tudo, né? É que eu tô falando isso que acabou de acabar, não sei se é o momento que você está assistindo o vídeo, mas a America's Cup hoje usa embarcações monocasco com fólio. Então aí o fólio vai para outro nível, outro aspecto, né, de discussão de projeto que a gente nem cobre aqui, mas enfim, são muitas opções. Talvez seja o seu caso aí de estar a bordo de um catamarã, a vela, fazendo churrasquinho, né, ou de uma lancha. Eu acho que o importante é você decidir o que você quer como experiência, né? E como eu sempre digo, não se engane com os barcos. Eles nunca são fáceis, nunca são fáceis. Eles sempre vão te dar algum tipo de trabalho. Seja ele na manutenção, seja uma dor de cabeça, é como comprar um barco, um carro. Né? Você compra um carro, você vai ter um probleminha com farol, você vai ter um probleminha com conta-giros, ou um indicador de combustível. O barco é a mesma coisa. Você vai ter algum problema, você vai ter que lavar, você vai ter que tirar a caraca, você vai ter que fazer uma manutenção, consertar o motor, arrumar um estaiamento, uma vela, costurar alguma coisa. Às vezes você tem quem te ajude, às vezes você não tem. Fato é que vai ter despesa, vai ter que pagar alguma coisa, nem que seja só o preço do barco. Mas eu vou alugar meu barco. Beleza, sem problema. Mas às vezes não é a solução. Se você quer construir o barco, você tem que ter isso na sua cabeça. Né? A construção de um barco leva muito tempo, dá muita dor de cabeça, mas é muita coisa que a gente ama fazer, né? Então, eu acho que o desafio faz parte da graça da coisa. Se a gente quisesse uma coisa fácil, a gente não estava conversando hoje, na verdade. Então, leva isso para a vida, porque eu acho que tudo que a gente faz tem que ter mais ou menos essa ideia. Nada vai ser fácil, nada vai ser de graça. Tudo vai vir com dor e sacrifício, mas a gente precisa passar por isso para poder ter o nosso prazer, que eu acho que o prazer é potencializado quando acontece isso, né? E aí, ó, no exemplo, né, você vai fazer o fundo de um barco, seja ele de madeira como de fibra, né, tanto esse barco de madeira, que tem gente que fala que é como se fosse um filho, de fato, às vezes você tem essa onda, eu quero um barco de madeira porque eu gosto de cuidar do barco, gosto de fazer manutenção, gosto de aprender, tirar tinta, raspar, tirar a prancha, colocar de volta, e, pô, adoro fazer isso, não vou construir, mas eu vou reparar, beleza. É uma onda, né? Não, eu gosto de barco de fibra porque é prático. Tira uma vez a cada 2 anos da água e tá resolvido. Beleza, também é uma outra onda, né? Tem barco para todo gosto. O que não pode é achar que não tem dor de cabeça nunca. Isso é uma utopia, não é um barco, tá? Isso é mais importante pra gente saber. E eu queria concluir, antes da gente começar as nossas perguntas, foque na sua prioridade. Se você entendeu qual é a sua praia aqui nessa aula de hoje, nessa palestra, nessa live de hoje, então foque nela, vá atrás dela. É importante, como eu disse, ser feliz e entender
como que você pode potencializar o seu prazer, ao invés de ficar tentando arrumar as desculpas para você não fazer. Ah, esse barco aqui não tem, porque não me atende, porque eu não cheguei no ideal que eu gostaria que tivesse um heliponto e uma jacuzzi do lado, mas num barco de 15 pés. Bom, mas você não vai ter barco nunca, né, bicho? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É a gente pesar essas prioridades, entender o que significa solução de compromisso, ou seja, escolher uma coisa em detrimento da outra, e de fato, a gente tem que fazer essas escolhas, e fazer o que você quer. Fazer a sua construção, fazer o seu projeto, ou comprar o seu barco, alugar o seu barco. Faça suas experiências, teste tudo, e depois vem contar pra gente. Beleza?